Cercado por um mundo cada vez mais dinâmico, entender como nos comportamos se torna indispensável para uma convivência harmônica e para a otimização da gestão pessoal. Garante-se, assim, melhores resultados e certificando um aumento no seu bem-estar. Reconhecer comportamentos, interesses, motivações, padrões de ação e formas de interagir com as pessoas tem se tornado um objetivo cada vez mais comum entre as pessoas e também no mercado de trabalho. E o autoconhecimento é tudo isso. Sua relação com os processos mentais dos indivíduos é quase que identitária. E, portanto, a neurociência ela tem grande influência sobre o assunto. Mas, como se dá essa relação? Bom, nós vamos falar hoje nesse vídeo sobre isso. Tamo junto? Bom, mas daí vem a pergunta: o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é um componente crítico da personalidade. Revela sobre preferências, valores, objetivos, motivações, regras e estratégias que regulam o comportamento. São importantes, portanto, porque indicam quais do domínio do comportamento revelam prioridades. Além disso, representam os desejos do subconsciente, bem como as ideias de completá-los ou evitá-los. Para que nós possamos entender nossa própria consciência e os nossos processos mentais em geral, nós precisamos também entender como representamos a nós mesmos em nossas mentes. Como essa representação mental, ou o self, se liga com as representações das experiências que estamos passando no momento. É como se essa ligação preservada, perdida, quebrada, deixada de lado ou restabelecida por nossa memória. Considera-se que a capacidade de reconhecer a si próprio uma diferença fundamental entre humanos e outras espécies. Entretanto, novas evidências apontam que diversos animais possuem comportamentos que indicam possuir essa noção também. O autoconhecimento é um processo que deve ser explorado desde as fases iniciais do desenvolvimento. O uso de narrativas infantis, de contos de fadas, por exemplo, é capaz de ampliar não somente a criatividade, mas como o autoconhecimento também, tornando-se mais confiantes devido à consciência pessoal em relação às etapas da vida. Os diferentes tipos e classificações para o autoconhecimento. Estudos indicam diferentes formas de classificar o autoconhecimento, sendo uma delas o autoconhecimento baseado na intuição e o outro baseado na evidência. Para estes, podem ser atribuídas diferentes redes de atividade neural, fundamentadas na cognição social automática ou então na cognição social necessária de esforço. Já outros estudos dividem o autoconhecimento em experiencial ou reflexivo. Primeiro, ele é definido como uma sensibilidade contínua, ou o eu no presente. Já o segundo é descrito em termos de esforços pessoais para integrar experiências vividas no passado. Essas separações indicam até mesmo uma correlação com habilidades educacionais em predizer a performance dos alunos dentro da academia, por exemplo. Outra forma de estudá-lo é dividindo em uma representação independente ou dependente do contexto, ou seja, atributos gerais ou atributos pessoais em determinado contexto, sendo visto como um professor ou como uma mãe. Ambas as noções elas estão associadas com ativações no córtex pré-medial, mas as independentes de contexto tiveram maior ativação nessa área, enquanto que as dependentes de contexto tiveram maiores graus de ativação em regiões mais posteriores, como o córtex cingulado e o retroesplenial. Isso significa que, ao ativar tanto as mesmas regiões como regiões diferentes, o autoconhecimento pode ser considerado como multidimensional. Há ainda uma noção de autoconhecimento pessoal versus profissional. O pessoal ele permite que o indivíduo conheça sua essência, alcançando melhor qualidade de vida e bem-estar.
adquirindo autonomia sobre sua vida, história e objetivos. O profissional, por outro lado, reside na busca pela potencialização e otimização de um processo de foco, vamos colocar assim, paciência, perseverança e vontade de se desenvolver, contribuindo assim da melhor forma para a organização em que está. Vamos falar da famosa divisão em 5. Bom, são 5 tipos de autoconhecimento, sendo que se baseiam em diferentes formas de informação. Há o eu ecológico, percebido diretamente em respeito ao ambiente físico à sua volta, o eu interpessoal, estabelecido por comunicação e expressões emocionais entre os indivíduos. Há também o eu estendido, que se baseia na memória e na antecipação que dela deriva. O eu pessoal, que aparece quando descobrimos que nossas experiências são apenas nossas. O eu conceitual, que obtém seu significado através de uma rede de suposições baseadas na sociedade. Dificilmente se experienciam separadamente, mas podem diferir quanto à acurácia e em diferentes patologias, vamos dizer assim. Autoconhecimento e a mudança comportamental. Alguns trabalhos sugerem que o autoconhecimento e a inteligência emocional caminham juntas para a mudança comportamental, algo tão procurado pelas pessoas. Esses indicam ser a gestão de emoções essencial para possibilitar o autoconhecimento, afetando a vida do indivíduo nas relações pessoais, no trabalho e na vida em sociedade num geral através da mudança de comportamentos. Entretanto, o autoconhecimento não implica necessariamente na capacidade de controlar o próprio comportamento. Estudos que relacionam comportamentos com o uso de preservativos entre homens, com o autoconhecimento, por exemplo, apontam que existe uma dificuldade entre informar sobre o uso aos seus parceiros e, de fato, promover o uso. Estudos também confirmam o potencial do autoconhecimento para estudar processos autorregulatórios e sugerem que o aumento do mesmo pode ser útil em casamentos, uma vez que este se correlaciona positivamente com satisfação matrimonial e negativamente com índices de problemas interpessoais. A metacognição, caracterizada como a habilidade de monitorar e controlar a própria cognição, é considerada como um importante componente do autoconhecimento. Esse processo ele apresenta suas principais bases encefálicas no lobo frontal, e está, portanto, sob efeitos da ativação do eixo HPA, coordenador do estresse e em nosso corpo. De fato, apresentamos menor controle sobre nossa própria mente quando a predição de nossa própria performance. Agora, como investigar algo tão subjetivo, Cleiton? Bom, o autoconhecimento ele pode ser testado em um paradigma que mede a congruência entre o que o indivíduo crê, da maneira que se comporta e a maneira como realmente se comporta. Estudos que abordam essa metodologia indicam que o autoconhecimento pode ser vantajoso para relações interpessoais, fornecendo então um grande valor social. A extensa investigação sobre o autoconhecimento tem levado desde a década de 80 a trajetórias de conciliação com a complexidade da experiência de si mesmo de cada indivíduo, com a riqueza de informações sobre essas teorias, que tem se amplificado com as novas metodologias e técnicas de estudo. Bom, o estudo sobre o autoconhecimento ele é amplamente baseado no autorrelato, sendo assim, Skinner, que fala muito sobre o behaviorismo, e eu falo muito sobre isso também, considerando como um dos principais nomes do behaviorismo, uma corrente de pensamento sobre o comportamento, ele propõe que o autoconhecimento é gerado por contingências sociais, ou seja, as possibilidades às quais estamos sujeitos, como desemprego, maternidade, prisão, velhice e morte. Por sua vez, essas contingências colocam os relatos do indivíduo sob o controle do seu próprio comportamento, sendo que a relação entre comportamento e suas consequências controlam o autorrelato. Bom, ferramentas para aplicação de estudo agora.
O uso de ferramentas como o Eneagrama, assim como da terapia cognitivo-comportamental, visa proporcionar aos seus praticantes maior autonomia e autoconhecimento, despertando interesse pelo desenvolvimento pessoal e trazendo conteúdos que podem ser objetivo de trabalho em terapia. Práticas como mindfulness, ou mindfulness, se relacionam com o autoconhecimento por serem domínios da autoconsciência, ambos se associando com uma variedade de fatores relacionados à saúde. Assim, a autoconsciência como fator do autoconhecimento pode contribuir de maneira única para a explicação de diferenças individuais em fatores de saúde. A atuação de um terapeuta também depende do seu autoconhecimento. Cada situação e cliente demandam modos mentais, comportamentos diversos e multiplicidade de experiências que um psicoterapeuta precisa ter para poder compreender um cliente. Agora, é apenas benefícios? O lado obscuro do autoconhecimento. Entretanto, apesar dos benefícios do autoconhecimento, ele também pode apresentar custos. A habilidade de predizer seu próprio comportamento futuro é relevante, mas segundo estudos, a maioria das pessoas encontra dificuldade nesse quesito. Além disso, a maioria das pessoas não busca um autoconhecimento acurado, pois apenas o fazem quando acreditam que possuem todos os recursos necessários para lidar com um possível resultado negativo. Pessoas que apenas procuram a verdade quando acham que essa não os irá devastá-los, não estão buscando pela verdade. As pessoas, elas tendem a bloquear pensamentos e sentimentos indesejáveis através de uma supressão consciente e até mesmo inconsciente, mesmo que consigam de fato ou não. Outro motivo da falha no autoconhecimento pode ser pela inacessibilidade de processos mentais como percepção, aprendizado, personalidade, atitudes e autoestima. Nem sempre é vantajoso ter percepções sobre si mesmo que correspondem perfeitamente com a realidade, mas aumentar a noção sobre motivações inconscientes pode ser benéfico, sim, para o ser humano. E se você quer buscar esse tipo de ajuda, nós da Parceiro Sóbrio estamos aqui para te ajudar. Tamo junto?